destino de hoje, em pleno início de floração, encontramos um exemplar de Tabebuia rosealba, o ipê branco rosado. Uma vez no parque, veremos bem na entrada o ipê amarelo, cujo período de floração já terminou, e lá dentro o ipê roxo em fase de transição. A gente se encontra lá. Hoje estamos no Parque Municipal Professor Amilcar Viana Martins, junto ao Centro de Educação Ambiental Centro-Sul, mais conhecido como CEA Centro-Sul. Quem nos recebe é um belo exemplar de ipê roxo, cujas flores misteriosamente são rosadas. Então isso diz um pouco para nós sobre a diferença entre o nome científico e o nome popular da espécie. Nós vamos falar que os ipês são muito queridos no nosso país. Assim como o pau-brasil é a árvore nacional, a flor do ipê é a flor nacional. Existem vários ipês, normalmente sob o gênero Tecoma, e os mais conhecidos no nosso estado de Minas Gerais são o ipê amarelo, depois vem a floração do ipê roxo, que é esse que nós estamos apresentando, e por fim a floração do ipê branco. E é muito bonito a gente pensar que o que dispara essa floração é o que é chamado de estresse hídrico. Justamente no período mais seco do ano, essa árvore tem a sua floração eliciada por esse estímulo da falta de água. Se a gente pudesse atribuir um pensamento humano à árvore, é como se ela pensasse assim: opa, a coisa tá feia para o meu lado, eu não sei se eu vou passar dessa estação. Vale mais então que eu invista nas próximas gerações, que eu passe o bastão para a minha prole. E com isso vem as filhas, né? As flores, que depois gerarão os frutos, e cada fruto, cada quilo de fruto de ipê pode conter de 10 mil até mais de 30 mil sementes de uma vez só, dependendo da espécie. Então são árvores bem adaptadas ao nosso clima. São árvores que ocorrem, né, em grande extensão do nosso país, e são árvores que inclusive têm utilidade. Além da sua função ecológica, a madeira é uma madeira de grande qualidade e pode ser trabalhada para, enfim, para material que vai ficar exposto ao tempo pela sua resistência. Pela beleza cênica, né, na floração, ela também é muito escolhida como espécie de paisagismo, né, na nossa arborização urbana. Fica então esse convite para que todos possam conhecer um pouco mais sobre esta árvore e sobre o próprio parque, né, sobre a nossa cidade de Belo Horizonte. Ops, vocês agora descobriram o meu segredo. Ainda mais comum do que o Tecoma é o gênero Tabebuia. O meu segredo é que eu sou nascida no Cerrado, e lá a gente acaba falando mais dos ipês amarelos. Inclusive existe uma legislação no estado de Minas Gerais que os considera de interesse comum, imunes de corte, de preservação permanente. Vou fazer as pazes aqui, essa da qual nós estamos falando hoje, olha onde caiu a flor, Tabebuia. Isso sim, agora estamos de acordo com a nomenclatura. Aqui no estacionamento do Parque Municipal Professor Amilcar Viana Martins, é comum que os carros se estacionem à sombra das árvores. Nós observamos do chão até a área permeável que circunda a planta o detalhe de uma das folhas que caiu. A folha do ipê é composta por folíolos menores. Neste caso, são 5 partes, em algumas espécies podem chegar até 7. As flores já caíram dos cachos porque nós estamos em final de período de floração. Vamos observar também o aspecto do tronco e depois, numa outra imagem, mostraremos detalhes do fruto e das sementes, porque não estamos com elas neste momento
tendo em vista a estação do ano. Em plena primavera estamos. Então, vamos à fonte, nossa referência, o autor Harry Lorenzi, com a identificação das plantas arbóreas nativas do Brasil. Esse livro é uma bíblia. Bom, temos aqui então, dentro da família Bignoniacea, várias espécies de ipês. Vou mostrar aqui o detalhe, por exemplo, de como são os frutos e as sementes. Entre os ipês chamados de ipês roxos, aqui o nosso amigo, né? Vocês descobriram o meu segredo. Sinonímia botânica, o tecoma, o ipê do cerrado, lá da região do Triângulo Mineiro. Já este outro, mais conhecido como caixeta, é um ipê da região litorânea do nosso país. Ele ocorre em áreas brejosas e fica aqui uma curiosidade. Também ele é muito aludido como símbolo de superação e de purificação, porque daquela matéria orgânica lodosa, às vezes até mal cheirosa, vem flores representativas, né, desse processo mesmo, do ponto de vista simbólico. Aqui outros ipês amarelos, mais um ipê branco do brejo, aqui um dos nossos, né, que a gente mostrou agora há pouco. E por fim, onde veio aquela questão do róseo alba. Róseo significa rosa, alba significa branco. Esse ipê que a gente chama de ipê branco é, na verdade, rosado. E o rosa é o ipê roxo. Estamos em um outro trecho do Parque Municipal Professor Amilcar Viana Martins, junto à Rua Oliveira, na esquina com a Avenida Afonso Pena. Há um limite físico e uma cerca viva. É interessante lembrarmos que os ipês vêm sendo muito homenageados nas artes plásticas e literárias. Um exemplo clássico é o poema Cerca, de Mário de Andrade, um expoente do modernismo no nosso país. Esse poema se tornou uma ode à fidelidade. Vale a pena que vocês façam a busca por ele na internet sobre como, em que contexto foi composto o poema. Vale a pena buscar pelas palavras-chave Trova, Mário de Andrade. Ele diz assim: diante de mim, uma cerca. Diante da cerca, uma estrada. Depois da estrada, outra cerca. Depois desta cerca, um ipê. Depois do ipê, outra cerca. Depois da cerca, outra estrada. Depois da estrada, outra cerca. Depois da cerca, você.